o mesário puxa a bandeja por uma alça, vê o documento e devolve sem encostar no documento e sem ter qualquer contato com o eleitor. E para a assinatura, nós teremos uma ampla doação de canetas. Vamos fazer um incentivo às pessoas a levarem a sua própria caneta. Uma eleição que será realizada em plena pandemia do coronavírus, cercada de cuidados como esses, citados pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. As datas de votação foram adiadas pelo TSE, mas com ou sem vacina, no dia 15 de novembro, quase 148 milhões de eleitores irão às urnas em todo o Brasil no primeiro turno das eleições municipais. O adiamento das eleições municipais era o recomendado pela comunidade médica ouvida por parlamentares. O primeiro turno vai passar de 4 de outubro para 15 de novembro. E o segundo turno, onde tiver, passa de 25 de outubro para 29 de novembro. A eleição deste ano é a primeira em que partidos não puderam formar coligações para a disputa de vereador. E as legendas também começam a se preparar para uma cláusula de barreira mais rigorosa em 2022. O resultado é um número recorde de candidaturas a prefeito desde a redemocratização do país. Faz tempo, 20 anos que não havia tantos nomes nessa disputa. O fim das convenções partidárias revelou que o cargo de prefeito do Rio desperta interesse grande. A corrida eleitoral tem até agora 14 participantes e uma curiosidade inédita: a quantidade de mulheres de olho na vaga. Como será a campanha eleitoral deste ano? Qual é a importância de nomes que pretendem disputar a eleição presidencial em 2022? Como está o cenário nas principais capitais? Nesta segunda-feira, o Ao Ponto começa a acompanhar as eleições municipais. Toda semana, um episódio temático vai tratar do assunto e, para isso, nós temos 2 convidados que estarão conosco semanalmente nos próximos meses. O editor de país, Thiago Prado, e o editor executivo, Paulo Celso Pereira. Fique com a gente. Bom, esse é o primeiro de uma série de episódios especiais aqui do Ao Ponto sobre as eleições. A nossa ideia é fazer episódios semanais sobre esse tema, sempre com a participação do Thiago Prado e do Paulo Celso Pereira, que já estão aqui com a gente. Hoje é uma gravação diferente, estamos nos vendo todos em videoconferência. Thiago, Paulo Celso, bem-vindos. Obrigado aí, gente. Como eu já vinha dizendo até antes da gente gravar aqui, muito legal a gente fazer uma mesa redonda aí toda semana. Eu e o PC, que a gente adora futebol aí, ver mesa redonda de esporte, agora ver mesa redonda, fazer mesa redonda de política, show de bola. Obrigado pelo convite, Carol, obrigado, Maltic, é um prazer. Eu acho que a ideia é justamente a gente fazer uma coisa mais descolada, a gente vai de fato abordar os temas da semana, mas vamos conversar, vamos analisar, vamos mostrar as principais notícias e principalmente as principais tendências, que é o que todo mundo quer saber, né? Quem vai chegar na frente no final dessa disputa. Bom, acho que para a gente começar, vamos falar um pouquinho das características dessa eleição. Thiago, você acha que vai ser uma eleição muito nacionalizada, com participação aí dos candidatos que devem disputar 2022 o Planalto, ou vai ser uma eleição mais paroquial ali nos municípios? Carol, eu acho que assim, os políticos, eles gostam muitas vezes de nacionalizar disputas, assim, mas o eleitor, ele sabe dividir bem esse tipo de coisa numa eleição para prefeito e uma eleição para governador, para presidente. Então, o que acontece muitas vezes, né? A gente já até fez algumas matérias aí recentemente sobre algumas alianças que estão acontecendo nos municípios, que provavelmente vão se reproduzir em 2022. Você tem o PSDB e o DEM caminhando juntos em Rio e São Paulo, então isso aí pode indicar alguma coisa aí do Dória tendo um apoio do DEM. Você tem, por exemplo, PDT e PSB em vários lugares do Brasil juntos, que pode mostrar aí que o Ciro está conseguindo ali trazer o PSB mais. Então, assim, essas coisas acabam acontecendo no nível das alianças. A gente até fez uma matéria outro dia ali que
No fim das contas, o Ciro vai entrar em algumas campanhas, o Lula, que ainda almeja aí uma possível candidatura, caso ele reverta no Supremo a questão da impossibilidade dele se candidatar, o Lula vai gravar para uns 21 candidatos. O próprio Bolsonaro, na live que ele gravou na quinta-feira, ele sinalizou que ele tem candidatos em São Paulo, Santos e Manaus. Essas coisas acabam acontecendo no meio político. Agora, o eleitor que faz a sua escolha ali para prefeito e tal, ele está muito ligado a isso que você falou, assim, esses problemas paroquiais, assim. Então, esse tipo de coisa acaba não acontecendo muito. A gente, às vezes, acaba fazendo esse tipo de análise. Por exemplo, em 2016, o MDB ganhou um monte de prefeitura pelo Brasil. E em 2018 foi um fracasso a candidatura do Meirelles, assim. Essas coisas não costumam muito acontecer. Então, acho que do ponto de vista dos políticos acontece, né? Mas, assim, do eleitor, não vejo isso acontecendo, não. E eu acho, complementando, eu acho que um elemento, se a gente pegar, por exemplo, as 3 capitais, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, por exemplo, no fundo é um debate sobre os atuais prefeitos versus os desafiantes. Então, eu acho que na vida da população, hoje no Rio de Janeiro, é muito menos um debate se o prefeito do Rio vai ser próximo ou não ao Bolsonaro, e muito sobre a gestão do Crivella, como em São Paulo é sobre a gestão do Bruno Covas, em Belo Horizonte diz muito sobre a gestão do Calil, e mesmo quando a gente pega, por exemplo, a cidade de Salvador, onde você tem o ACM Neto saindo, e portanto é uma disputa nova entre 2 candidatos novos, o vice-prefeito é uma discussão sobre continuidade ou não daquele modelo de gestão, muito mais do que, eu acho também, muito mais do que se o Bolsonaro influencia. E historicamente é isso que acontece também. Quando você conversa com os cientistas políticos, você pega os estudos sobre o impacto das nacionalizações em campanhas municipais, o que acontece historicamente é que existe um descasamento muito significativo. Agora eu só queria fazer uma provocação, porque em 2018 a gente naturalmente falava de uma eleição estadual aqui no Rio de Janeiro. Mas no momento que o Wilson Witzel conseguiu colar a imagem dele junto à população aos Bolsonaro, né, por meio do Flávio, ele apareceu e ganhou. E levou todo mundo de lambuja. Agora, por exemplo, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, a gente tem o prefeito com uma série de problemas de gestão e junto à justiça, ele está inelegível de acordo com a Justiça Eleitoral do Estado, e você tem o Eduardo Paes, o ex-prefeito, que muita gente gostou da administração dele, só que se a gente for analisar a situação jurídica dele, as acusações vão ser usadas na campanha. E aí, de repente, surge um nome como o do Luiz Lima, um ex-nadador, totalmente novato na política, se elegeu deputado absolutamente na esteira do bolsonarismo e que pode surgir do nada. Será que dá para descartar realmente que, por exemplo, esse apoio, tanto é que o Bolsonaro tem sido muito meticuloso, como foi em 2018, no sentido de dizer exatamente onde vai atuar e abrir mão de apoiar outros candidatos, porque ele sabe o valor, o peso que tem o apoio dele. Não é um pouco prematuro a gente concluir que esse efeito nacional não será importante? Não estou concluindo nada não, Motico. Só estou assim, pensando aqui a história dessa eleição. Acho que cada eleição tem uma história, assim, então é difícil a gente cravar nesse momento o que vai ser a história dessa eleição. Acho que a história da eleição de 2018 foi a história da política, foi a história do outsider, foi a história de quem nunca tinha tido uma oportunidade e tal, e de fato alguns candidatos surfaram nisso numa onda parecida com a do Bolsonaro. Assim. Dizer que essa formulazinha vai acontecer em 2020, primeiro, de novo, não dá para cravar nada aqui, mas dá para conversar com os políticos e dá para conversar com cientistas políticos e tal. O que todo mundo está achando assim, sobre essa eleição de 20? Primeiro, vários candidatos que surfaram nessa onda do novo, e a gente cita aqui o governador de Santa Catarina e o Witzel, estão prestes a cair. Assim. Então, talvez o nome novo, essa coisa antipolítica, tenha mais dificuldade de ter uma projeção. E outra coisa que as pessoas estão projetando muito é haver um debate sobre, não só isso que o PC falou, sobre a gestão do prefeito atual e etc., como o que muita gente projeta é que o debate será como esse prefeito atuou durante a pandemia, que isso vai ter uma importância também no debate político, assim.
Então, diante disso, é que a gente tem essa dificuldade de cravar se o fenômeno de 18 vai acontecer em 20 de novo. Aí você citou o Luiz Lima, o nosso ex-nadador aí, especialista em provas de 1.500 metros e tal. Aí, assim, eu acho que assim, a gente vai ter em todas as capitais esse tipo de candidato novamente, que vai fazer uma pegada outsider e tal, e etc. E aí, o que eu acho, assim, que vai ser difícil a gente ter essa receita de bolo que foi de 18, todo mundo se dando bem. Agora, é possível dizer que todos eles vão se dar mal? Aí não, aí eu acho que vai ter que olhar cada caso, cada capital. No caso do Rio de Janeiro, o que tá aí meio esquisito como cenário? A gente tem a inexigibilidade do Crivella, que acabou de ser tornada, enfim, efetiva pelo Tribunal Regional Eleitoral. E aí você tem o Eduardo Paes, que é um candidato que aparece aí, né, líder nas pesquisas. E você tem, primeiro, se o Crivella não for candidato, você tem aqui uma avenida gigantesca para vários nomes que tem essa pegada meio outsider. O Luiz Lima é um, a Marta Rocha é outra, por mais que seja deputada estadual, ela pode fazer uma campanha como outsider, ela tem condições de fazer isso, o Bandeira de Mello é outro e tal. No caso do Rio de Janeiro... E ela usa o nome de delegada, né? O que é relevante nessa delegada da segurança pública, que já foi relevante na última eleição, e como a gente mesmo fez matéria, o jornal fez matéria recente, um crescimento significativo no número de candidatos a vereador se apresentando como militares, delegados, etc. e tal. Aliás, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, eu estava olhando a nominata, a quantidade de doutor que tem é uma coisa impressionante, é doutor de tudo que é nome. E agora na pandemia, né, os médicos também apareceram muito, ainda bem que eles estão aí para nos ajudar. Será que vai ter médico também entrando com bastante voto, né, na esteira aí né, da popularidade muito justa, muito legítima, que a classe médica acabou tendo durante a pandemia? Deixa eu pegar uma carona nessa pergunta do Maltic, quando a gente fala que a pandemia vai influenciar no voto, né? É a pandemia, a atuação do prefeito no quesito médico ou no quesito assistencial? Porque a gente sabe também que muitas prefeituras lançaram auxílios emergenciais nos moldes daquele do governo federal. É claro que a intenção é ajudar a população, é um auxílio que realmente era necessário, mas que pode render louros aí, frutos na campanha, né? Esse aspecto econômico, né, ele sempre tem um peso muito grande em qualquer eleição. Na verdade, a minha impressão há muito tempo já é que esse é o maior vetor, assim, se a pessoa está melhorando de vida financeiramente, é muito provável ela recompensar aquele que ela acha que levou a melhor. E quando você pega a popularidade do Bolsonaro, o crescimento, é verdade que ele cresceu até entre os mais ricos, mas ele tem a grande novidade nas pesquisas de popularidade dele, o crescimento nas classes D e E. Eu acho que esse tipo de auxílio, os municípios que deram um auxílio, tem que ver se a pessoa que recebeu o auxílio vai entender que esse auxílio é o auxílio do prefeito, porque ela provavelmente recebeu o auxílio do Bolsonaro também, né, o auxílio do governo federal, mas que ela personifica no Bolsonaro. A gente vai ter na campanha de tudo, viu? Vai ter candidato dizendo que o auxílio emergencial é dele, é do partido dele, prefeito, candidato à reeleição. Eu tenho a absoluta certeza que isso vai acontecer Brasil afora. Mas às vezes emplaca e às vezes não o discurso, né, Maltic? Porque a gente, no fim das contas, tem uma cultura super personalista. A gente, como sociedade, personifica num líder quem é o dono daquela pauta. O auxílio emergencial mandado do Congresso era metade do valor que acabou saindo, o Congresso aumentou achando que ia faturar o bônus disso, que ia ser o responsável perante a sociedade pelo auxílio. E, no fim das contas, a popularidade do Bolsonaro cresceu e a do Congresso caiu. Agora, eu tenho muita dúvida com relação a o que eu falei aqui, que acho que os especialistas acham também que as gestões serão avaliadas durante a pandemia, mas eu tenho muita dúvida do o que a população vai achar bom ou não por parte de um prefeito. Então, por exemplo, as mais variadas fases foram feitas de reabertura em vários lugares do Brasil. Eu tenho muita dúvida, dependendo da cidade, dependendo da realidade local, se o camarada que está lá no município, no Acre, e o camarada que está aqui no Rio de Janeiro e tal, se ele está satisfeito com os processos de abertura do seu prefeito, assim. Então,
Falando aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, o Crivella agora e o Cláudio Castro também aqui no Rio já estão discutindo até reabrir estádio de futebol, botar 30% do público. Eu tenho muita dúvida do que o povo está achando disso, assim, se essa é uma coisa positiva. A coisa da reabertura da praia, que nitidamente foi algo ali que o prefeito foi e voltou. Vocês lembram aquele cercadinho que ele queria fazer? Na verdade, tá proibido ficar na areia da praia ainda e as praias estão cheias e beleza, o pessoal já legalizou a praia, né? Eu acho que tem uma coisa aí que é assim, tem o populismo e a boa prática, né? Será que vai valer mais para o eleitor, na cabeça do eleitor, quem tem uma política pública razoável? Eu acho que a gente pode pegar São Paulo como exemplo. Porque se você perguntar para epidemiologista o que ele acha da política de São Paulo em relação à pandemia, eles vão dizer que é correta, que é adequada, que tem sido feita de maneira adequada. Só que se você for pegar as medidas, por exemplo, da Prefeitura do Rio, direcionadas a um público desejoso por voltar à praia, desejoso por ir ao campo de futebol, eu não sei o que vai valer mais na hora da eleição. No caso concreto que você citou de São Paulo, é interessante a gente ver a última pesquisa que saiu essa semana, né? Que mostra que o Dória tem maior rejeição do que o Bolsonaro e maior rejeição do que o Lula. Então, e o Dória não só é o responsável pela política de São Paulo, obviamente, do Estado, mas mais do que isso, ele fez questão de se colocar como um líder nacional na gestão da pandemia, tanto que ele faz uma coletiva diária, meio-dia, divulga vídeo, tudo isso, e, como você disse, vários epidemiologistas elogiam as políticas adotadas em São Paulo, só que a rejeição dele é muito, muito grande. Deixa só eu trazer um dado sobre essa questão aí da pandemia, porque o Datafolha perguntou isso para os eleitores em São Paulo, né? 49% dos eleitores disseram que a postura no combate ao coronavírus vai influenciar a decisão e 54% aprovam a conduta do Bruno Covas no combate à pandemia. Resta saber como é que isso vai se traduzir nas urnas, né? Eu acho que essa pergunta é super legal de tentar responder, embora a resposta seja, praticamente, nesse momento, muito difícil. Não, o que eu ia falar aqui é que, assim, tem uma tendência, e aí não é só em pesquisas envolvendo líderes no Brasil como no mundo todo, né? A Editoria Mundo já fez essas matérias. Fato é, os líderes mundiais e mesmo em prefeituras cresceram em popularidade durante a pandemia. Todos, em vários lugares do mundo. Havia até um momento ali que a gente fazia o paralelo que o Bolsonaro era exceção. Lá atrás, ali no início da pandemia, porque o Bolsonaro teve ali aquele momento que ele estava, aquela confusão toda, e ele começou a cair na avaliação popular e o auxílio não tinha ainda engrenado de vez, assim. E por isso, na verdade, é que o Crivella, ele entra na disputa aqui no Rio, pré-pandemia, né, o próprio pessoal que trabalhava ali com o Crivella e tal, considerava que era muito complicado, muito complicada a reeleição do Crivella, assim. E o Crivella acabou, durante a pandemia, nitidamente em pesquisas internas de todos os lados, do próprio Eduardo Paes, crescendo em popularidade de alguma forma. Tudo bem que a margem de comparação do Crivella era brincadeira, porque era o Witzel aqui no Rio tomando pancada o tempo todo, assim. Mas eu acho que aconteceu uma coisa que precede essa eleição. Os candidatos à reeleição melhoraram a sua popularidade de alguma forma durante a pandemia. Então esse é um dado que eu acho que é relevante. Daí, se isso vai ser suficiente para reeleger, a gente precisa acompanhar mais um pouco como é que vai se dar a campanha. É surpreendente isso, né, Thiago? Porque quando se falou lá atrás em adiar a eleição, os próprios prefeitos não queriam, porque achavam que iam ficar sem dinheiro, temiam a repercussão da pandemia, né, para quem fosse concorrer à reeleição. Então, na verdade, é um efeito assim meio até inesperado, né? Sim, é inesperado. Mas aconteceu, assim, de fato, eu não sei se, no fim das contas, a população precisou muito do Estado, de alguma forma, na questão de postos de saúde, etc. Agora eu queria mudar um pouquinho de assunto, não sei se alguém tem mais alguma coisa sobre isso, quer falar um pouco sobre rede social e WhatsApp. A gente, em 18, viu esse fenômeno muito forte. E a gente viu recentemente, em 2020, uma série de ações, inclusive orgânicas, obviamente sob pressão, mas orgânicas do Twitter, para tentar bloquear alguns perfis que faziam fake news e tal. A gente pode imaginar que vai ser uma eleição um pouco mais limpa na rede? Difícil, hein? Chegar a uma conclusão. Não sei, PC, o que você acha? Eu acho que vai ser diferente na rede. Esse negócio
do combate. Assim, eu acho que até 2018 as redes tinham muito pouco engajamento efetivo. As redes que eu digo são as empresas, tá? Eu acho que as empresas donas, né, o Facebook, o Twitter, tinham muito pouco engajamento efetivo na limitação de fake news, na limitação da desinformação. Acho que eles tomaram um susto grande pós-Trump em 16, mas até 18 eles foram muito pouco efetivos. Teve a eleição brasileira, a gente sabe como foi, a gente pode inclusive se aprofundar depois, mas eu acho que de lá para cá teve mudanças significativas, especialmente se você olhar o WhatsApp, que foi a rede mais relevante da eleição de 18. Hoje, né, para quem usa o WhatsApp, eu acho que quase todo mundo usa, você já conseguiu internalizar coisas que quando você agora para olhar, o negócio de você reencaminhar cinco mensagens, você só poder reencaminhar conteúdos que já estão massificados para 5 pessoas. Isso é uma diferença brutal na vida. Só que para a gente hoje já normalizou, você só reencaminha para 5. Mas se você olhar na ótica de 18, isso fazia uma enorme diferença na hora que você vai replicar conteúdo. Agora, é claro, aí o cara, essa eleição, ele compra mais gente, ele tenta mobilizar mais. Eu acho que vai ser diferente, acho que vai ser menor a capacidade de expansão barata desse conteúdo, embora eu ache que em 2018, falando aí especificamente do Bolsonaro, eu acho que ele tinha uma capacidade orgânica muito relevante de transmissão, houve um engajamento social em torno dele e as pessoas de fato mandavam, replicavam conteúdo da campanha dele. A minha experiência pessoal, pelo menos, eu não recebi conteúdo em 2018 do Bolsonaro de ninguém que eu não conhecesse. Era um grupo de família, um grupo de amigo que tinha, já virou um clássico, né? O tio bolsonarista, tal, que mandava, tal. Então, assim, estou dizendo antes dele depois crescer e, de fato, se tornar um movimento nacional muito grande. Mas eu acho que esse ano vai ser menos fácil isso. Agora, acho que a eleição mudou mais aquela dinâmica que era a mais importante até 18, que era tempo de TV, partido grande, muito dinheiro. Eu acho que o Bolsonaro quebrou um paradigma em 18, fez a campanha independente de financiou ou não financiou robô, que é uma discussão judicial, inclusive. Ele fez a campanha muito mais barata do que o PT e o PSDB e conseguiu se eleger com 10 pontos de vantagem. Enfim. Cara, eu acho, assim, isso que o PC falou, sem dúvida, torna mais difícil ter um debate, né, com muita fake news, etc. Quer dizer, as próprias empresas de tecnologia, Facebook, Twitter, pressionadas pela sociedade civil, pressionadas porque nunca tinham feito nada, acho que isso é importante de ressaltar, criaram alguns mecanismos. Esse do WhatsApp que o PC falou é muito determinante. Você houve uma série de perfis bloqueados e deletados e tal. Eu acho que isso é uma coisa importante. No entanto, não acho que isso seja suficiente, porque você deleta um, você vai e tem daqui a pouco 3 criados e é difícil mesmo, enxuga esse gelo. O que eu acho que pode ser determinante da gente saber se isso vai fazer a diferença? Para mim, ninguém mexe melhor em rede social, em internet, do que esse universo bolsonarista. Acho que eles deram uma aula na eleição de 2018, mesmo com PT, PSDB, todo mundo gastando uma grana e tal. Carlos Bolsonaro, esse pessoal todo foi genial na campanha de 2018. E aí é preciso saber se o universo bolsonarista vai abraçar candidatos pelo Brasil. De novo, a gente tem aí, primeira vez que o Bolsonaro falou especificamente de 3 candidatos na live de quinta-feira, mas é pouco ainda. Então é preciso saber se vai ter um determinado momento da campanha que o bolsonarismo vai abraçar o russomano de vez, assim. Acho que isso torna o russomano mais competitivo. E aí eu falo o bolsonarismo. Veja bem, é diferente de falar do líder em si, Jair Bolsonaro, porque foi isso que o PC trouxe aqui há pouco, falando dos números de rejeição que esses candidatos têm em determinadas praças. Então, eu não estou dizendo que o Bolsonaro vai ter o toque de Midas, que vai fazer o candidato virar dourado e vai começar a ser competitivo, mas se o universo bolsonarista, eu digo todas essas pessoas, tal,
E, de novo, não acho que a gente explicar o bolsonarismo pela via do robô e tal é a gente minimizar. Ele tem apoio orgânico, sim, não é só robô, não é nada disso, até porque não foram robôs que votaram e deram a eleição para ele. É errado falar isso. Então, acho que o que vai ser determinante para responder essa pergunta sobre se as redes vão ser decisivas é saber se quem mais sabe mexer com rede, porque assim, gente, me desculpa, a esquerda brasileira toma um banho da direita na internet. Se a direita vai estar articulada desse jeito para eleger um candidato. O que pode acontecer é a direita brasileira nas capitais, isso tem acontecido muito, ficar pulverizada e não se concentrar num nome. E aí você pode acabar tendo uma dificuldade de decisão. É preciso saber se isso vai acontecer, e eu acho que a gente só vai saber isso, na verdade, para o fim de outubro. Acho que a gente vai começar uma campanha, a gente está começando uma campanha essa semana e tal, começou no domingo, mas que ainda as coisas vão estar meio frias. Acho que as coisas vão começar a esquentar mesmo. Final de outubro, início de novembro, a gente vai ter talvez um pouco mais dessa resposta. Eu acho que tem uma grande questão que é o tamanho da importância que vai ter a novidade na eleição, né? Na eleição passada foi, e aí eu falo, claro, de 18, foi a eleição do novo, né? Você teve Witzel no Rio, Ibanez em Brasília, Zema em Minas, o Dória, que na verdade não era exatamente um velho político, ele tinha acabado de se eleger como novidade em 16. Eu tenho muita dúvida ainda sobre isso e o quanto a sociedade ainda se ressente, em boa medida, com muita razão, dos políticos associados aos velhos partidos que foram pegos na Lava Jato. Então, aí falando nominalmente no caso do Rio, eu acho que uma grande questão é o Eduardo Paes. O Eduardo Paes, ele, em 2016, não elegeu o Pedro Paulo, numa eleição que o Pedro Paulo enfrentou problemas de rejeição evidentes ali, mas que todo mundo achava que se fosse um candidato sem grande rejeição, o Paes teria eleito o sucessor com facilidade. Ali o problema não foi a corrupção, né, Paulo Celso? Foi a questão da mulher, de agressão e tudo mais, né? Exatamente, mas o Eduardo Paes foi avisado, aconselhado por dezenas de pessoas que a candidatura do Pedro Paulo era uma candidatura de alto risco, ele quis correr esse risco, perdeu a eleição, enfim, é do jogo. Agora, o Eduardo Paes, ele tinha uma associação evidente, porque real, com o governo Cabral, porque eles fizeram uma parceria unidos pelo Rio, o Cabral elege ele em 2008, eles firmam essa parceria que dura até o fim do governo Cabral e, obviamente, o Cabral está na cadeia, né? Os esquemas do Cabral todos se tornaram conhecidos e o Paes pagou ali uma rejeição por ser parte desse grupo político, do MDB, etc. e tal. Eu acho que uma das questões é saber o quanto esses partidos afetados pela Lava Jato ainda têm de rejeição própria, né? No caso do Eduardo Paes, eu acho que isso é uma questão chave para definir qual vai ser o resultado da eleição do Rio. Eu acho que é importante entender ainda se o Bruno Covas vai se queimar em alguma medida em São Paulo por causa do PSDB. Eu não sei, eu de fato não sei qual é a resposta a essa pergunta. O Serra e o Alckmin foram as grandes figuras de São Paulo atingidas do PSDB. Nenhum dos dois aparentemente vai ter papel nessa campanha, mas tem que ver se o Covas vai pagar um preço por isso. Eu acho que essa é uma questão aí. E o Novo, quando cresceu aqui no Rio, no caso do Witzel, era a novidade naquele momento, eu acho que ele cresce muito em cima da rejeição ao Paes. As pessoas chegaram ao segundo turno e queriam alguém que não fosse o Eduardo Paes naquele momento. E eu acho que talvez esse ano isso ocorra, talvez não. Fazer um complemento aqui sobre o Eduardo Paes, essa dúvida do PC. A questão é a seguinte, sendo um duelo, assim, vamos dizer que o Crivella reverta a decisão no Tribunal Superior Eleitoral, e eu acho que ele vai conseguir reverter da mesma forma que o Paes tem uma inegibilidade decidida pelo TRE do Rio, ele tem uma liminar que o garante disputando a eleição, eu acho que o Crivella consegue também. Aí acaba acontecendo o seguinte, a gente não sabe qual é a rejeição ao Paes por conta do escândalo de corrupção, não só ligados ao Cabral, ele próprio réu por corrupção, por conta da denúncia, a partir da delação de vários executivos de empreiteira e tal. Mas aí, por outro lado, o Crivella está mais enrolado do que não sei o que, com o QG da propina,
Rafael Alves, que mandava na prefeitura, no carnaval, aquele festival de mensagem, o ex-marido da filha de um bicheiro esculhambando o prefeito. Acho que todo mundo ficou muito impressionado com aquelas mensagens. Então fica ali o sujo quanto o mal lavado, e aí sendo... Sem contar a Márcia, sem contar a reunião no estádio, milhares de coisas. Então, assim, de tudo. Esse tipo de debate para um segundo turno, por isso que o Eduardo Paes, assim, na verdade, prefere um Crivella como candidato. E o Crivella prefere o Paes também. É isso, exatamente. É um dependendo do outro, isso é muito, muito curioso, assim, acaba tirando um pouco o debate disso, e por isso o receio de um novo porque, assim, no caso, eu fico ouvindo, às vezes, uns argumentos, porque se a Marta Rocha for candidata, nós vamos dizer que ela foi chefe de polícia do Cabral. Tá bom, é um argumento, mas, gente, nem se compara como um argumento, né, e etc. O Bandeira de Mello tem mais dificuldade, por conta do ninho do urubu, ele foi indiciado, então ele realmente é uma coisa que ele vai ter dificuldade se ele realmente crescer. Acho que o Bandeira se complicou muito sem aliança e tal. O Luiz Lima, que foi o nosso início de papo aqui, o nosso bravo nadador, cara, não tem nada contra ele ainda, assim. Mas pode não tem nada porque ele nunca fez nada na política, né? Então... na verdade, ele nadava. Um trocadilho, né? Ai, meu Deus. Eu ia fazer um trocadilho, mas eu me segurei, Thiago. Pois é, eu tava querendo achar alguma graça para finalizar aqui, mas enfim, é uma disputa aqui no Rio que fica muito assim. São Paulo, eu acho que eu concordo, assim. No caso do Bruno Covas, assim, ele tem essa coisa dos tucanos, né, que foram alvejados, etc., mas não tem nada contra ele especificamente, ao contrário de Paes e Crivella. Então, talvez seja mais fácil ali ele não se contaminar tanto, assim. Isso que eu estou falando, eu acho que, assim, são realidades muito distintas. Acho que nesses nossos papos aqui, cada capital vai ter uma história diferente, assim, pra gente contar. Thiago Prado e Paulo Celso Pereira, obrigada pela participação. Sexta-feira tem mais, né, Maltic? Com certeza. Muito obrigado, pessoal. A gente vai avançar nesse papo, vai trazer já as notícias quentinhas e a análise delas, né, até o nosso próximo episódio do Ao Ponto, especial dessa eleição tão diferente, tão curiosa, uma eleição com a força da internet e, ao mesmo tempo, com a infelicidade de todos os efeitos dessa pandemia sobre toda a sociedade. Valeu, gente. Bom ver vocês. Valeu, gente. Abração. Se você quiser participar aqui do nosso papo semanal sobre política no Ao Ponto, mande sua mensagem pelo Twitter no @oglobopolitica. Deixa lá seu comentário, sua pergunta ou crítica que a gente registra por aqui nas próximas semanas. Repetindo, a conta no Twitter é @oglobopolitica. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.